Agora, o nosso último painel do dia, Policy Roundtable. A moderadora do painel será a doutora Camila Duran, professora doutora em Direito pela USP e pesquisadora visitante da Universidade de Princeton. Os comentários serão do senhor Cristiano de Oliveira Lopes Coser, procurador-geral adjunto do Banco Central do Brasil. Como palestrantes, teremos o senhor Avinash Persot, atualmente membro sênior do Peterson Institute for International Economics em Washington, professor emérito do Gresham College e chairman não executivo do Elara Capital PLC. E o doutor Sidney Correia Marques, diretor da Organização do Sistema Financeiro e Controle de Operações do Crédito Rural. Fiquem à vontade para fazer perguntas por escrito e, por favor, neste momento, a palavra é sua, doutora Camila, lembrando que todos os microfones da mesa já estão ligados. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Fundação Getúlio Vargas e o FGC pela organização desse importante evento. E como uma Policy Roundtable, as principais questões que a gente vai tentar enfrentar aqui são as seguintes. Como traduzir ideias econômicas e jurídicas na implementação de políticas públicas no setor financeiro? Como desenhar, como construir políticas para um sistema financeiro estável que assegure desenvolvimento econômico? Uma importante resposta transversal, dada aqui pelos diferentes painéis, foi a de que esse trabalho de reflexão é não somente reservado a economistas, mas também demanda reflexões propriamente jurídicas e de política, e aqui no sentido política de politics. Para esse debate, estamos aqui numa posição privilegiada, por contarmos com 3 especialistas em políticas públicas e de regulação do setor financeiro. Na abertura dos debates de hoje, o professor Sadi introduziu o primeiro painel mencionando Douglass North. Especialmente a menção foi feita às reflexões de North, voltadas a como arranjos institucionais, formais ou informais, impactam o desenvolvimento e a estabilidade do sistema econômico. No decorrer dos debates, algumas questões relacionadas a arranjos institucionais foram enfrentadas. Eu separei aqui ao menos 5 para trazer como introdução a essa Policy Roundtable. Primeiro, a regulação financeira não é uma mera tecnicalidade. Ela envolve escolhas políticas com implicações distributivas relevantes. A ideia do subsídio a riscos, trazida por Charles Calomiris, é um exemplo desse modelo de reflexão. Segundo, o desenho da regulação financeira é altamente influenciado pelo contexto político e jurídico do país em questão. Como Catherine Judge apontou, Twin Peaks é um desenho universal? Com certeza não, depende claramente do seu contexto. E esse contexto não é apenas político, mas também envolve instituições jurídicas. Terceiro, discricionariedade como componente da regulação financeira é algo relevante, mas o recurso à ideia de risco sistêmico é, de fato, operacional para a política? Ou seja, esse conceito ele permite a construção de um desenho de política eficaz para a regulação do sistema financeiro? Benjamin Tabak procurou trazer essa reflexão em sua apresentação. Quarto, governança corporativa e gestão interna de riscos, por meio de diferentes instrumentos e instituições, tem impacto relevante na estabilidade do sistema financeiro. Geoffrey Miller e Otávio Damaso trataram dessa perspectiva. Mas, principalmente, e acho que talvez seja esse um dos pontos centrais para essa mesa, é a minha quinta pontuação. Regulated banks é uma categoria que não se reduz somente a bancos comerciais depositários, mas também se estende a outros agentes que estão na atividade de maturity transformation, de intermediação financeira. A preocupação em torno do shadow bank, durante a crise de 2008, está no coração desse debate. Maturity Transformation talvez seja um conceito operacional relevante hoje para se repensar a reestruturação da regulação financeira e da supervisão financeira e também para se pensar a evolução gradual prática do papel das autoridades reguladoras e também do Fundo de Seguro a Depósitos. Essa pontuação foi trazida de forma clara, especialmente por João Melo. Enfim, eu gostaria de passar a palavra para os nossos especialistas e iniciar os nossos debates de policy. Persod, please, the floor is yours. Thank you. Distinguished panelists,
learned guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I would like to celebrate FGC. Over 20 years, you have developed a rare expertise in handling highly complex issues that intersect finance and law and economics, and highly sensitive situations. I celebrate you, and I thank you and FGV for inviting me to join in your celebrations. There are many reasons why we should try and design our financial systems so that they are more resilient to financial crisis. There is the severe economic consequences that we've seen in this last crisis, the last Asian financial crisis, and other crises before. They are the significant, equally severe social consequences. Too many of our citizens live on the edge, and financial crises push them over that edge. But I also think we need to avoid them because they're places of very bad policy. It's impossible to do good policy in the middle, in a hot crucible of a financial crisis. The moral outrage is high. The political currents are strong. The fog of uncertainty is dense. And so we're lucky, in fact, when there are some good developments out of a crisis. I'm going to focus on two things that I worry about today. Firstly, it is the over-reliance on the latest reincarnation of an attempt to use market discipline as our savior, in this case, bail-in securities. And secondly, the inappropriate spread of banking-type regulation to the non-bank sector in a way that I think will actually add to systemic risks, will undermine our ability of our economies to grow by reducing infrastructure investment, and will be harmful to consumers. But before I do so, let me just point to some of the good developments in policy in recent years, just so that you don't think I'm always seeing bad in policy. We now have enhanced supervision. We have higher capital adequacy requirements. We have less exemptions. We have a leverage ratio in recognition that our assessments of risk-weighted assets, is deeply flawed. We have capital ratios that move or designed to move with the cycle to take into account the pro-cyclicality of finance. I think many of these are good developments. They are in a good direction. I would argue they all need some further refinements to be properly effective. The project is incomplete. In particular, when it comes to capital buffers that move with the cycle, when it comes to leverage ratios and other things, I agree very much with Charles in his earlier presentation that we must try and use rules to help, predictable and clear rules, to help us in the application of many of these new macroprudential tools. Indeed, we must remember that although we now have some new tools, many of our policymakers actually had the supervisory discretion to do a lot of macroprudential, and they didn't. So we must ask why. And why, I think it's because it's deeply politically difficult to do macroprudential. And we need to embrace this, because otherwise all of the tools in the world will make no difference whatsoever. When you're in a boom and your finance minister has said that the boom is due to his or her brilliance, when the economy appears to be doing well and inflation is low, it's very hard for the regulatory authorities to say this is just a normal boom-bust cycle. You need to raise your capital ratios in preparation for the coming downturn. Very hard indeed. You need to rely on a rule
You need to be able to go to your bankers and say, you know, look, I'm really sorry, but if it wasn't for this damn rule, I'd allow you to continue doing what you're doing, but the rule says you need to raise your capital and reduce your credit growth. So I think we need, I think rules are actually more important than the tools. Let me talk a little bit about my skepticism on the effectiveness of some of the new interesting market-type tools. And I think to put these into perspective, I think it's important to remember the problem we're trying to solve. You know, one of the challenges of financial crises is that they are not great learning opportunities. They should be. But they're so complicated, they allow almost everybody to say, I told you so. They allow almost everybody to say that my pet solution that they've been talking about for decades is the one to apply. I find it particularly irritating because I did tell you so. And so it's very important that we focus on what is the problem we're trying to solve. The problem is not the individual bank failing. Much of regulation is designed around the idea that the individual bank has failed. What do I do about resolving and solving it? How do I contain the problem? In fact, central bankers and regulators have had a lot of practice in dealing with the single rogue bank and more or less have worked out how to deal with it. I won't say it's easy. I won't say they haven't made mistakes, but that's not the problem that they really fail at. The problem they fail at is when it appears that almost all the banks have gone bad at the same time. And that's the fundamental problem that we need help solving. So it's not to say that the individual bank problem is not a problem, but it's something we're better at dealing with than the systemic crisis. And let's look at these systemic crises. In these busts, what you find is that the bust was born in the boom. It's a boom-bust cycle. The credit mistakes are not made in the bust, they're made in the boom. The boom takes place because the markets and individuals and consumers and regulators and bankers and everybody else in the society as a whole is convinced that the world is now a safer place. Something has happened. Some new technology, some new development. The last crisis was the most banal of all. It was the brilliance of bankers that was supposed to have made the world a safer place. But anyway, they believe that something has happened that's made the world a safer place. And indeed, often the technologies are real. The motor car did change the world. Electricity did change the world. The internet did change the world. It just didn't mean that every company that had, $1 billion in their balance sheet was really worth it. So the problem is that we have a boom-bust cycle where something has happened where the markets believe the world's a safer place. On the eve of the bust, the market is often saying that the world has never been safer. And so whilst I am a firm believer in market discipline for economies as a whole, in many sectors, we must also recognize that in some sectors market discipline works better than others. In some areas market discipline works better than in other areas. And in the area of dampening excessive enthusiasm, in curbing booms, market discipline does not have a great track record. Now, this is the problem we're trying to solve. Now, into this problem, does the bail-in security help? And I think the way to answer that is by thinking not so much about the what and the why, but the who. Who will buy these bail-in securities? They are a credit risk, and in general, banks are the best places for credit risks. Banks have the ability to hedge credit risk, to have a capacity for absorbing credit risk because they can diversify, it's how you hedge credit risk, across a wide range of different types of credits. And they can manage that on a continuous basis. But in this case, they're not the right place
to hold bail-in securities because that would be somewhat circular if the banks themselves held the instrument that gets bailed in when other banks get into difficulty. This will increase the systemic nature of banking rather than reduce it. So regulators say, somewhat vaguely, somewhat blasé, oh, long-term investors, they'll own these securities. These securities make no sense for long-term investors. Take an insurance company, and a life insurance company or a pension fund with 20-year liabilities. What is the right asset for them? The right asset for them is an asset with good quality credit. It's not going to go bust in the 20 years you've got, but produces a higher yield because it's got very poor liquidity. They should be earning the liquidity premium. And that's why they should be classic investors in infrastructure investments, perhaps portfolios of residential property, and we can come on to that in a moment. An instrument where at the end of the 20 years you may find it's worth nothing is not the right instrument for them. They will bear heavy losses from owning an instrument. Remember, credit risk is a unique risk. Credit risk is the one risk that rises the more time you have. So institutions with long-term liabilities should not be owning credit risk. They should be owning liquidity risk and market risk. That's the free lunch they should be lunching on. So who else will own these securities? Well, the people who will own these securities are the people who've been buying some of them already. Hedge funds. I believe hedge funds play an important role in the financial system. I'm not saying hedge funds in any derogatory way. But hedge funds are what we call fast hands. They don't have the capital, they don't have the liquidity, they don't have the temperament, they don't have the institutional structure to hang on to things that are losing money or are deeply underwater, or credit hedge fund set up as a bond investor is not set up to suddenly be a long-term investor in the equity of a failing bank. So every hedge fund will buy it when they're absolutely convinced it's safe, under the strong belief, and I say this as a former hedge fund manager, under the strong belief that they're more brilliant than everybody else, and they will sell and get out before everybody else. So what will happen is they'll buy them like they're buying them today, driving down the coupons of these instruments down towards 4% and 5%. Here's an instrument that may be worth nothing if a bank runs into difficulty. The coupon is 4% and 5%. Do you believe that's a fair measurement of risk? Well, for today it is, it seems. And then when there is a merest whiff of problems, they will all try and exit from that same single door at the same time. So what will happen is the yields on these instruments will spike sharply. The spike will be caused not just because of a view about the credit quality of the instrument, which is what the yield should be, but also the fact that they're hugely illiquid, that everyone's selling and no one's buying. Because who will buy in that situation? So the yields would spike sharply. We would get 10, 20, 30% type yields. However, the markets will be set up to interpret that yield spike as a measure of the credit quality of the banking system. This, ladies and gentlemen, as you can see, will bring forward the crisis and spread the crisis. It will begin as a market crisis. It may be that all we've done is transport the crisis from outside the banks, put it into the markets, but of course once the markets freeze, as will happen, the banks dependent on markets will also have problems. So I fear that this will have a very similar dynamic to, in fact, the CDS, the credit default swaps, and indeed there are strong parallels. This instrument is a type of insurance instrument. A type, not exactly the same. So what's the alternative? There are three alternatives. One is we need more equity if we feel that the banks need more capital. Secondly, I am less afraid than others about the role of the taxpayer. Who has liquidity in the middle of a financial crisis? Who has limitless liquidity in the middle of a financial crisis? There's only really one person, ladies and gentlemen, and that's your central bank or it's your government.
Now, you have to make sure that you manage the application of that liquidity in a way that minimizes moral hazard, that is disciplined, rule-based, I would say, in such a way that you may end up making a profit, as the US government has done on much of its TARP and its AIG support. And it must be limited, contained, predictive, rule-based. But I think there's another thing that we need to do, and I want to spend the rest of my few minutes talking about that. Because if you look back at financial crises, the fundamental problem is we have booms that turn into busts. And what is the boom about? It's the underestimation of risk. Over the past 800 years and more, we are bad at estimating risk. And therefore, what we should think about doing is developing a financial system and a financial regulation that is not dependent on our ability to predict risk. You see, one of the fundamental problems, and I think Charles made a very important point about this in his earlier presentation this morning, the maturity mismatch of housing finance. I talked a bit about the right instruments for long-term investors, the right instruments for short-term investors. We need to replace thinking on risk sensitivity with a new concept which I call risk capacity. We need to put risks where there's a capacity to absorb them. And if the risks are where there's a capacity to absorb them, the effect of us getting the estimate of the risk wrong is much minimized. The system can survive with those risks exploding. Now, banks, with their short-term liabilities, their overnight deposits, have no capacity for 25-year mortgages. Instruments that are deeply illiquid at the time of a downturn, that they may well actually perform at the end of the 25-year mortgage, but it's impossible to recover. The best place for that risk is to be backing a 25-year life insurance policy, where in fact the life insurer can say, I can give forbearance on the interest payments this year during the recession and next year, and you pay me back later on over the course of 25 years, because all I care about as a 25-year life insurance fund is at the end of 25 years I've made my return and more if possible. And so what we need to do is to actually put up capital against the mismatch between risk-taking and risk capacity. Now, ladies and gentlemen, we are doing the exact opposite. Not only are we encouraging and supporting, you know you're onto something when, as Charles testified in front of Congress, and when all of the politicians disagree with you, you know you're onto something good, right? But what we're doing in insurance regulation, and let me come to that, is the exact opposite. Because one of the important messages I want to give you is you cannot see the financial system in terms of just one part of that sector, the banking sector. The way we create systemic resilience is by placing the right risks in the right places. And that means there are risks that should not be in the banking system, but should be in the insurance and pension system. Now, life insurers and pension funds, so I'm not talking about casualty insurers like a deposit insurer institution like FGC. I'm talking about life insurers and pension funds with long-term liabilities. They have an estimated $50 trillion of assets around the world. These are not small institutions. The systemically important G30 banks have around $60 trillion of assets around the world, so these numbers are very similar. But what the latest regulation on insurance companies does, as developed by the FSB, is say that life insurance companies, institutions with long-term liabilities, must view risk of their assets on the basis of their 12-month volatility. So if you've got a 25-year liability, the risk of the asset that may perfectly match a 25-year liability, like a portfolio of private equity, a portfolio of public equity, has to be valued in terms of its 12-month volatility, which actually has little bearing on its riskiness over 25 years.
So, for example, under Solvency II, you have to put up 49% capital on a private equity portfolio. 49% capital against a portfolio of emerging market equities. You put up 0 capital. Sometimes you get even a capital relief if you bought a European, short-term European government bond. So 10 years ago, ladies and gentlemen, if you bought a portfolio of Chinese, Indian, and Brazilian equities, the 3 best performing equity markets over 10 years, you'd have had to put up 49% capital. But if you'd bought a portfolio of Greek government bonds, you'd have put up 0 capital. Now, is that a fair reflection of the long-term risks that these companies are facing? No. And so when we force them to own short-term assets, the rightful lungs of the economy, the long-term investors, are investing in short-term government consumption. Not only are we creating systemic risks, we're reducing the capacity of our economies to grow. And what does that mean for the consumer too, ladies and gentlemen? It means we're forcing them to own lower yielding assets in a feigned name of safety. And what is lower yielding assets? So they're buying up these government bonds, which give them lower yields, and they have lower yields because they offer the life insurance company 24/7 liquidity, which they do not need. So they're paying for something they do not need. The consumers then, in their life insurance payments or their pension fund payments, will be paying expensively, needlessly expensively, for the same return. So not only is this damaging to systemic risk, undermining economic growth, it's harming the consumer. Because we know many of these products are products in which, faced with higher costs, people end up being underinsured. Let me end with the following few general comments about risk, because I think tracing many of these issues is a poor understanding of risk by our regulators, by our supervisors, sometimes our bankers, and our society. Our approach to risk is to try and ban risk. We look at the banking system, we don't like risk, we put up capital, and we ban it. Well, of course, we know what you do when you try and ban something, it moves somewhere else. So we find it in the non-bank sector, we don't like it there, we ban it. And so it moves to the non-bank, non-financial sector. And suddenly you find supermarkets are giving credit card loans, and big construction companies are behaving like banks. And we see it there and we'll ban it again. And the logical extension of this narrative, as you know, ladies and gentlemen, is that we will keep on banning it until risk is where we can no longer see it. And that is not a good place for risk. What we need to do is we need to bring risk out of the dark corners. We need to invite risk in to where it can be best absorbed. Not where there's a risk appetite. I heard that phrase used earlier today. Risk appetite is a meaningless concept. What matters is risk capacity, not risk appetite. We need to bring it in not to where it is well priced by some, or where they have an appetite for risk, but where you have a capacity to absorb it. And if you have no capacity to absorb it, and you've got it, you need to pay higher capital. Therefore, using market discipline to incentivize institutions to take the risk they have a capacity to absorb and sell the risk to others that they don't have a capacity to absorb, but the others do. And that will make the financial system safer with less capital. Allow us to take risks. You can't get growth without risks, but allow us to take risks safely. We're actually not a million miles away from such a regime. Although the Financial Stability Board announced a new regime on November 19th, what they didn't update us on is the net stable funding ratio, which is a proposal by Basel, which will effectively require our banks with their short-term liabilities to have more liquidity if they want to invest in assets which are illiquid. This will discourage them from doing that. As you can imagine,
Friendly bankers, I say this as a former banker, are very much against this idea, and they've managed to push it back further and further. And so now the potential starting date of this is 2018. They're hoping that we will soon forget about it as we kick it down the can. If we bring back the net stable funding ratio, then we will get part of the equation. We will get the banks focusing on liquid short-term assets to match their liquid short-term liabilities. But we need to do the other half of the equation, because where will those long-term assets go? It only requires one small change to the new insurance regulation being proposed by the FSB. One small change. A confident regulator, like Brazil, no doubt, can make this one change. There is one line in the new proposed insurance regulation that is wrong, and that is the definition of risk as equal to 12-month volatility of whatever assets you've got. Instead, make that equal to the volatility of prices over the maturity of the liabilities of the insurance company. So if the insurance company has a 25-year liability as an average, we measure the riskiness of its assets as to what is the volatility of returns on a 25-year basis. And just to let you understand the difference, if you take the S&P 500, on a 12-month basis, the S&P 500 goes negative once every 3 years. On a 20-year basis, the S&P 500 has never been negative. If you're a 20-year liability insurer, that's a safe asset. If you look at real returns, then bond yields, bond prices have been negative on a 20-year basis. That's not a safe asset for a long-term investor. So let me end with this repetition of my mantra. Risk appetite, risk sensitivity, these are wrong concepts. We need to replace them with the idea of risk capacity. We need to incentivize risks to flow to where there's a capacity to absorb those risks. And if we can do that, we can make our system safer, our economies grow, and our consumers happier. Thank you very much indeed. Thank you very much, Persod. Eu gostaria de passar a palavra, então, ao senhor Sidney Marques, diretor do Banco Central. Obrigado, doutora Camila. Obrigada. Gostaria de iniciar minhas palavras agradecendo, cumprimentando os demais participantes da mesa, professor Dr. Avinash Persod, professora doutora Camila, doutor Cristiano Lopes. Gostaria também de agradecer imensamente a FGV pelo convite, a pessoa aqui representando o Dr. Jair Sadi, o Fundo Garantidor de Crédito, na pessoa do Dr. Majolo. Fico muito feliz com esse convite e agradeço imensamente. Gostaria de cumprimentar a plateia e gostaria de enfatizar que a solidez e a eficiência do sistema financeiro representam um importante diferencial da economia brasileira. O fato de nosso sistema financeiro ter ampla liquidez, ser bem provisionado e possuir níveis adequados de capital propicia, sem dúvida, benefícios consideráveis para o nosso país. A regulação e a supervisão do sistema financeiro brasileiro encontram-se aderentes aos padrões internacionais, como demonstram as avaliações mais recentes realizadas por organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, no âmbito do Financial Sector Assessment Program, o FSAP, e o Banco de Compensações Internacionais, o BIS, no âmbito do Regulatory Consistency Assessment Program, o RCAP. Naturalmente, o trabalho de manutenção da solidez, da eficiência do sistema financeiro nunca se esgota. Assim, para enfrentar os desafios apresentados neste século, sejam eles impostos por eventos e por decisões fora das nossas fronteiras, sejam eles oriundos de nossa própria economia,
É preciso continuar evoluindo sempre, inclusive por meio de mudanças, tanto no arcabouço legal quanto no arcabouço infralegal, que rege o funcionamento do sistema financeiro brasileiro. Nesse contexto, gostaria de aproveitar a minha fala para apresentar a essa distinta plateia algumas iniciativas recentes do Banco Central, como autoridade de regulação do sistema financeiro. Iniciativas essas que objetivam atualizar o nosso marco legal e regulamentar em face das demandas da sociedade brasileira por melhores serviços financeiros. Essas iniciativas vinculam-se ao esforço contínuo do Banco Central e do Governo Federal para tornar ainda mais robusto o marco regulatório aplicável ao sistema financeiro nacional. Isso se revela necessário para enfrentar com eficiência os desafios impostos pelas transformações sociais, econômicas e tecnológicas, porque passa o país caracterizados, inclusive por transações econômicas e financeiras progressivamente mais sofisticadas, realizado por instituições financeiras mais complexas e cada vez mais interdependentes. O desenvolvimento de projetos e ações que promovam a eficiência e a solidez do sistema financeiro nacional integram a rotina do Banco Central. Porém, dada a limitação de tempo, escolhi 2 temas de vital importância para o Banco Central e para o sistema financeiro, sobre os quais temos nos debruçado nos últimos anos. São eles, o primeiro, um projeto que diz respeito à proposição de uma nova lei de resolução. Está muito mais relacionado com os planos de recuperação das instituições financeiras em caso de crise e, na falha desse, se não for possível a recuperação, o plano de resolução. O segundo projeto diz respeito ao sistema legal coercitivo. O primeiro tema, nova lei de resolução, como, aliás, indica o próprio nome, está intimamente ligado às práticas correntes e às estratégias empregadas na resolução de instituições financeiras. Como é do conhecimento dessa distinta plateia, resolução bancária é um tema que, nos últimos anos, sobretudo com o advento da grande crise financeira iniciada em 2007, passou a ocupar lugar de destaque na agenda dos mais importantes fóruns internacionais ligados às finanças públicas e também às finanças privadas, como é o caso do G20, do Fundo Monetário Internacional, do Financial Stability Board, o FSB, do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária, da International Organization of Securities Commission, a IOSCO, órgão que congrega os supervisores do mercado de valores imobiliários, e da International Association of Insurance Supervisors, órgão que congrega os supervisores da área de seguro. Conceitualmente, resolução bancária é o processo pelo qual as autoridades competentes intervêm em uma instituição com problemas, como, por exemplo, insolvência ou falta de liquidez, para impedir que as suas fragilidades e a sua incapacidade operacional causem efeitos indesejáveis ao funcionamento do mercado e, dependendo da magnitude, do porte da instituição, às finanças públicas e ao funcionamento dos demais setores da economia. Até recentemente, as estratégias de resolução de bancos eram limitadas a alguns poucos instrumentos, como a liquidação extrajudicial, existente no Brasil, e a separação em banco ruim e banco bom, quando a estratégia é possível, ou era possível no passado. Para os casos de instituições extremamente importantes, a estratégia, tradicionalmente, tem sido o bailout, caracterizado pela injeção de recursos do contribuinte para salvar a instituição em dificuldade. São aquelas instituições que carregam intrinsecamente uma garantia implícita do governo que vai salvar em caso de ameaça de continuidade com recursos do contribuinte. Um exemplo recente do uso do bailout em larga escala foi justamente durante a crise financeira iniciada em 2007,
na qual muitos bancos de grande porte foram resgatados da situação de falência ou de perspectiva de falência por meio da injeção de recursos do contribuinte. Em vários países, a consequência não poderia ser outra: o agravamento da crise em decorrência dos danos causados às finanças públicas por essa medida adotada em grande escala. A partir de 2009, foram iniciadas as discussões no âmbito do FSB, o que levou a uma nova abordagem para a solução de bancos sistemicamente importantes. Como resultado, em 2012, foram publicados os atributos-chave de regimes efetivos de resolução de instituições financeiras, os QIEs, elaborados no âmbito do FSB, com a participação de todos os países membros do G20, inclusive de representantes do Banco Central do Brasil. Naquele mesmo ano, ou seja, em 2012, os QIEs receberam o endosso do G20, tornando-se padrão internacional para a resolução de instituições financeiras sistemicamente importante. Foi uma medida muito bem discutida por vários anos, em que se chegou a um acordo no qual os membros se dispuseram a recomendar formas de lidar com as too big to fail. Não de acabar com as too big to fail, que isso é impossível, mas administrar no sentido de recuperar, ou, se não for possível recuperar, adotar medidas de resolução que têm os objetivos específicos. Além disso, no âmbito do G20, os países membros assumiram o compromisso de reformular os seus arcabouços de resolução, tendo como guia os QIEs. É no cumprimento desse compromisso, e também considerando as necessidades do Brasil, nesse campo, que o Banco Central está elaborando, em fase já muito adiantada, eu diria, em fase final, um projeto de lei para uma nova lei de resolução. De acordo com os QIEs, o arcabouço de resolução deve estar fundamentado em 3 pilares básicos, a saber: dispor o país de uma lei de resolução com a definição clara da autoridade ou das autoridades responsáveis pela resolução, com clareza de mandato e competência técnica para resolver a instituição em caso de dificuldade. Segundo pilar, o adequado planejamento de recuperação e de resolução, com os planos de recuperação e de resolução que contemplem uma clara avaliação do nível de resolubilidade da instituição. Não adiantam os planos se a instituição tiver uma estrutura organizacional complexa que inviabilize, em caso de urgência, a sua resolução. E, por último, mas não menos importante, a disponibilidade de recursos na instituição para serem usados na resolução. Aqui entra a questão do Total Loss Absorbing Capacity, que foi recomendado recentemente, no último mês, pelo FSB, para a resolução dos bancos globais sistemicamente relevantes, em número de 28, e por essa recomendação foi estabelecido capital going concern, aquele que deve existir na fase operacional da instituição, e o going concern capital, que é o capital destinado à resolução. É uma forma de, previamente à existência do problema, já existir recursos, seja para a recuperação, e, se essa recuperação não for possível, fazer a resolução da instituição. Nessa recomendação, foram estabelecidos limites, para as GSIBs, CIBs globais, bancos globais. Foi estabelecido o limite de 16% até 2019, 18% até 2022 para os países, para os bancos não organizados em países emergentes. Para os países emergentes, somente a China. Para os 4 bancos que são públicos,
foi dado prazo até 2025. De acordo com os QIEs, um bom arcabouço de resolução deve contemplar um amplo conjunto de medidas para resolver instituições sistemicamente relevantes. Digo resolver, mas não propriamente salvar a instituição, considerando que nenhum projeto de resolução tem por objetivo salvar banco ou qualquer tipo de instituição. O objetivo da resolução de uma instituição sistemicamente importante é assegurar a continuidade das funções financeiras essenciais ao bom funcionamento da economia real. É fundamental, sobretudo, proteger a estabilidade financeira, um bem público maior a ser preservado em primeira mão. É também essencial atingir esse objetivo sem comprometer as finanças públicas, razão pela qual deve existir capital previamente estabelecido para a fase de resolução. Pelo padrão internacional ora vigente, ou seja, os QIEs, a solução deve vir da utilização dos recursos dos acionistas, dos credores e não do governo. Em outras palavras, a solução deve vir dos recursos interessados diretamente na instituição que precisa ser resolvida. Aqui cabe uma observação que o FSB chamou para si a responsabilidade de definir limite de capital para as GSIBs. Evidentemente, cabe às jurisdições, cada jurisdição onde as instituições operem, viabilizar, do ponto de vista legal, essa exigência. E cabe a cada jurisdição, membro do G20, cuidar das suas CIFs domésticas. Você tem que atender esse requisito que tem lá nas GSIBs um importante referencial, que é o TLAC, Total Loss Absorbing Capacity. É nesse contexto que o Banco Central, após longos e minuciosos estudos para a revisão da Lei de Liquidações e Extinções do Sistema Financeiro, seguindo o compromisso do Brasil firmado no âmbito do G20, está prestes a finalizar a minuta de uma nova lei de resolução. A minuta, além de aderente aos QIEs, prescreve instrumentos ágeis de solução de instituições insolventes ou ilíquidas, no que respeita a vários aspectos. O primeiro, gostaria de mencionar, a definição do ponto de entrada por meio de uma clara descrição das hipóteses de intervenção. O segundo aspecto, aos mecanismos de absorção, de perdas e de recapitalização da instituição, inclusive a figura do bail-in, que é a solução por meio da conversão ou absorção de perdas por recursos existentes na instituição, sejam créditos subordinados, recursos de acionistas e outros. Terceiro aspecto, transferência de funções para uma instituição de transição, aquelas funções críticas essenciais que não podem ser descontinuadas, podem ser transferidas para uma instituição de transição ou chamado bridge banco. E quarto, a realização de ativos. Quinto aspecto, o pagamento de passivos, regras mais claras para o pagamento de passivos, inclusive a previsão de comitê de credores, hoje existente na lei de falência, mas não existente na lei do Banco Central sobre liquidação. Sexto, a liquidação extrajudicial tradicional deve continuar para aquelas instituições que não são sistemicamente importantes. E sétimo, as formas de encerramento dos regimes. Como sabemos, hoje as hipóteses de encerramento de regimes especiais são muito restritas. No que se refere ao escopo, a proposta abarca bancos e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, as empresas de infraestrutura financeira do mercado financeiro, os arranjos e as instituições de pagamento, as entidades vinculadas à supervisão da CVM, naturalmente aquelas entidades que operam no mercado de capitais e as seguradoras, supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados. É um trabalho realizado em conjunto pela Comissão de Valores Imobiliários, pela SUSEP e pelo Banco Central do Brasil. É um trabalho também que é fruto de muitas horas de discussão com vários entes externos, o FGC, que é uma entidade
muito envolvida nos processos de resolução no Brasil, também o outro fundo das cooperativas, as entidades representativas do setor financeiro do país, representantes do Ministério Público, aqui presente o doutor Eronildes, e profissionais da academia, professor Bruno, tem outros professores aqui, e profissionais do direito. Temos convicção de que uma nova lei de resolução com escopo mais amplo, nos termos do projeto ora referido, permitirá às autoridades de resolução de nosso país assegurar mais eficazmente a solidez, a estabilidade e o regular funcionamento do sistema financeiro nacional, do sistema de pagamentos brasileiro e do Sistema Nacional de Seguros, Capitalização, Resseguros e Previdência Complementar. Para atingir esse objetivo, a proposta é pautada pelas diretrizes que agora gostaria de mencionar resumidamente. A primeira diretriz, preservação do interesse público. Qualquer lei tem que cuidar primeiro do interesse público da sociedade como todo. A preservação da continuidade dos serviços financeiros e de pagamentos sistemicamente relevantes para a economia. Na utilização de recursos públicos antes de esgotadas as fontes de recursos previstas, nomeadamente os recursos dos acionistas e dos credores subordinados. Celeridade na condução dos regimes, colaboração e intercâmbio de informações entre as autoridades de resolução aqui no país e também com as autoridades de supervisão, de resolução estrangeiras, de bancos que operem no país ou de bancos brasileiros que operem no exterior. Identificação de reflexos e reconhecimento de ações adotadas em outras jurisdições decorrentes da decretação de regime especial de resolução em instituições que atuem no Brasil e em outros países, na medida que isso não contrariar o interesse nacional e a legislação brasileira. Existência de mecanismos de garantia de depositantes e de investidores e também mecanismos de resolução, nomeadamente fundos de garantia de crédito e fundos de resolução formados por recursos das entidades que compõem o setor financeiro. Não obstante o alinhamento do Brasil às práticas internacionais de resolução depender, em grande parte, da aprovação do referido projeto de lei pelo Congresso Nacional, primeiramente pela área econômica do governo, o Banco Central está conduzindo outra iniciativa em paralelo, algumas já anunciadas hoje pelo diretor Otávio. Gostaria de mencionar que há várias ações voltadas à modernização do processo de resolução, primeiramente recuperação, depois resolução de instituições, que podem ser adotadas imediatamente com base no arcabouço legal em vigor. Nesse campo, estamos estudando a implementação de mecanismos essenciais para a resolução de instituições sistêmicas, tais como planos de recuperação, estamos ainda estudando planos de recuperação e de saída organizada a serem preparados pelas próprias instituições. Nesse caso, estamos adotando o modelo norte-americano, o modelo europeu prevê plano de recuperação elaborado pelas instituições financeiras e plano de resolução pela autoridade de resolução. Plano de resolução aqui da competência da autoridade de resolução e será um documento que hoje o Brasil já participa, já tem experiência na elaboração desses planos em razão da participação nesses trabalhos em bancos estrangeiros que operam no Brasil. A avaliação da estrutura das instituições extremamente importantes, visando melhorar o nível de resolubilidade. A gente vê notícias que bancos estrangeiros do exterior que têm 3.000 subsidiárias, operam em dezenas de países, ou até em centenas. Então, tudo isso tem que caminhar para uma organização que seja possível resolver instituições, separação entre atividades de suporte, unidades de negócio, de forma tal que, em caso de necessidade, de crise, essa unidade de negócio possa ser retirada, colocada em outro lugar, sem prejuízo da operacionalidade, porque o prestador de serviços de
para o funcionamento, ele continua sendo prestado. E, evidentemente, a estruturação de um processo formal de gerenciamento de crise financeira mais robusto. Com isso, termino os aspectos que eu acho mais relevantes nessa primeira iniciativa e gostaria, então, de mencionar algumas palavras sobre o projeto Sistema Legal Coercitivo. Esse projeto busca atualizar o marco regulatório do processo administrativo sancionador conduzido pelo Banco Central e introduzir aperfeiçoamentos na legislação de processo administrativo da Comissão de Valores Imobiliários. Atualmente, o processo administrativo do BC é regido por várias leis, todas muito antigas e incompatíveis com as atuais características do sistema financeiro. Algumas leis são ainda dos anos 60, quando o sistema financeiro tinha outra conformação, sendo, então, constituído por posições muito menos complexas, interrelacionadas do que as de hoje. Com isso, o processo administrativo do BC tem um nível de efetividade muito inferior ao desejável e acaba por não funcionar como instrumento efetivo de supervisão, a sua finalidade principal. Além disso, há uma assimetria de tratamento entre os entes supervisionados, na medida em que as diferentes legislações que foram sendo criadas ao longo do tempo, atribuindo ao Banco Central novas competências, acabaram criando os critérios próprios para determinadas instituições, gerando inconvenientes e tratamento heterogêneo para situações similares. A elaboração da proposta de nova lei se orientou pelos objetivos. Primeiro objetivo, de melhorar a eficácia do processo administrativo, de modo a permitir ao BC utilizá-lo como instrumento efetivo de supervisão. Segundo objetivo, uniformizar os parâmetros para a aplicação de penalidades aos vários segmentos supervisionados. E o terceiro, aperfeiçoar os critérios de gradação e de aplicação de penalidades. E quarto, instituir meio alternativo de solução de controvérsia, ou seja, o termo de compromisso que pode ser firmado com a instituição financeira. Buscou-se, dessa forma, alinhar o processo administrativo do BC às modernas práticas nacionais e internacionais sobre o tema. Para tanto, buscamos as melhores experiências de outros países nesse campo. A proposta foca na fixação de linhas gerais de atuação, criando um marco claro e sólido, com a regulamentação por via infralegal dos aspectos procedimentais. Dessa forma, temos convicção de que, com esse projeto, estaremos assegurando maior segurança jurídica para os administrados e para o próprio Banco Central. Gostaria de destacar que, se aprovada a proposta, o BC passará a ter a possibilidade de celebrar termos de compromisso em muitas situações que hoje são objeto de processo administrativo. É um instrumento já presente no arcabouço legal de várias entidades de supervisão do país e do exterior, que funciona satisfatoriamente. Certamente, esse novo marco legal trará mais agilidade à ação de supervisão, permitindo focar a sua ação punitiva aos casos mais graves ou aqueles em que o termo de compromisso não se mostre adequado ou não houver interesse do administrado em firmá-lo. Trará também economia de recursos empregados na condução de processos administrativos que poderiam ser substituídos por esse instrumento. São previstas também regras específicas para o rito do processo administrativo sancionador, que visam conferir maior celeridade processual, simplificando e modernizando procedimentos de citação e de intimação e permitindo ainda a adoção de processo eletrônico. Essa, senhores e senhoras, é a minha contribuição para as discussões de hoje. Quero agradecer novamente a oportunidade de participar de um debate de tão alto nível e me coloco à disposição para responder eventuais perguntas. Muitíssimo obrigada por essa apresentação tão importante sobre a evolução do arcabouço, a possível aprovação dessa evolução do arcabouço legal para a regulação do sistema financeiro nacional. Gostaria de passar agora a palavra ao Procurador-Geral Adjunto do Banco Central do Brasil, Cristiano Kozer. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado a todos pela atenção. Procurarei ser breve nos meus comentários. Eu estou
dolorosamente consciente de que eu sou o único obstáculo entre essa plateia e o coquetel de lançamento que está vindo em seguida, então vou tentar ser um pouco mais direto. De início, só queria apresentar as desculpas do nosso procurador-geral, doutor Isaac Ferreira. Ele gostaria muito de estar aqui, mas por um compromisso imprevisto, um compromisso de última hora, não foi possível que ele estivesse aqui e me pediu para assumir o papel de comentador. Eu espero estar à altura da tarefa, né? Essa iniciativa da Escola de Direito da FGV e do FGC é uma iniciativa muito bacana que trabalha uma área de que eu gosto muito, uma área que o Jairo também é um entusiasta aqui, que é esse diálogo entre direito e economia, né? São entidades com objetos sociais diferentes, bem distintos, mas que têm em comum essa possibilidade da troca recíproca de insumos e de entendimentos entre esses dois ramos da ciência. Por outro lado, assim, quer dizer, complementando isso, essa mesa, esse painel trata exatamente de políticas públicas na área do sistema financeiro, e tanto o professor Persaud quanto o diretor Sidney tocaram no assunto de mudança institucional, cada um sob um enfoque distinto. E já houve algumas menções aqui, acho que até uma merecida homenagem ao professor Douglas North. E quando se fala em mudança institucional e se fala em diálogo em direito e economia, ele é um nome que aparece quase imediatamente. Eu gostaria de usar, em lugar de uma breve referência ao professor Douglas North, eu gostaria de usá-lo como um horizonte epistemológico, só para trabalhar um pouquinho alguns conceitos que ele desenvolveu para conseguir chegar no objeto do meu comentário. Instituições, segundo o professor North, envolvem conjuntos de constrições formais e constrições informais. Essas constrições, então, é muito comum que nós pensemos no sistema financeiro, pensemos na regulação, pensemos na legislação, mas ele passa por todo um espectro de constrições, pega costumes, usos do comércio, pega práticas comerciais, enfim. É um horizonte muito complexo e que tem diferentes condicionadores da ação dos agentes econômicos. E a grande vantagem das instituições, segundo o professor North, é que ela traz segurança e traz previsibilidade para os agentes econômicos. Eles conseguem tomar decisões, não só agentes econômicos, perdão, ele é um pouco mais amplo do que isso. As pessoas que agem em sociedade e que buscam atuar de maneira a maximizar os seus próprios interesses, a implementar os seus planos de vida, seus planos de negócio, seus projetos de governo, suas ideias políticas, tudo isso cabe nesse horizonte institucional. E as instituições trazem segurança, trazem previsibilidade. Uma pessoa que age no horizonte de uma instituição tem uma ideia de até onde pode ir, tem uma ideia das limitações para a sua atividade, sabe que determinadas decisões não trarão determinadas consequências, porque essas consequências são descartadas pelo conjunto das instituições, por exemplo. De modo que os agentes acabam atuando nesse horizonte, pautados por essa segurança que traz as instituições, mas também explorando as oportunidades que as instituições trazem. E os agentes têm duas posturas, as pessoas podem adotar duas posturas nesse horizonte. Elas podem explorar as instituições ao máximo, tentar maximizar os seus interesses, ou podem buscar alterar as instituições a algum limite.
Para isso, as pessoas se reúnem no que o professor Nosso chama de organizações. Organizações são públicas ou privadas, exploram os mais diferentes tipos de interesse, religiosos, culturais, econômicos, políticos. Então, as organizações são esses conjuntos de pessoas e esforços, são empreendimentos que são direcionados a determinados interesses que não necessariamente, o professor Nosso também destaca, não são necessariamente os mais eficientes. Uma instituição procura, ao tentar maximizar seus interesses, ela não necessariamente alcança essa atitude de buscar maximizar seus interesses, não necessariamente conduz a um resultado mais eficiente do ponto de vista agregado, do ponto de vista da sociedade como um todo. Por que eu estou percorrendo esse caminho do neo-institucionalismo para... Onde é que eu estou querendo chegar com isso? As políticas públicas são políticas engendradas por uma espécie dessas organizações, pelo Estado ou por agências que atuam, que estão ligadas ao Estado e que buscam alterar essas instituições para atingir determinados interesses coletivos ou partidários, como seja. O ponto é que o horizonte institucional, ele não traz apenas... alterar o horizonte institucional significa também estar sujeito às constrições desse horizonte e conseguir alterá-lo apenas na margem. E o professor Nosso destaca que as constrições informais são muito mais difíceis de alterar do que as constrições formais, de modo que mudanças legislativas, por exemplo, podem não surtir o efeito esperado por causa da permanência de hábitos e costumes arraigados. A atuação, organizações privadas tentam explorar essas oportunidades e aí, citando agora um outro economista, Ronald Coase, organizações privadas não necessariamente trazem com sua atividade o resultado mais eficiente, mas tampouco o poder público traz o resultado mais eficiente. Não é certo que qualquer política, qualquer alteração institucional, a alteração institucional trazida pelo Estado não necessariamente será melhor do que aquela do livre funcionamento da iniciativa privada. Então, regulação. Chegamos no ponto de política e de regulação do sistema financeiro. O que é mais eficiente? Onde é que se chega às alterações, às políticas públicas que podem trazer mais eficiência para o sistema financeiro? Idealmente, a entidade que é responsável por isso, ela deve ter os estímulos corretos e deve ter acesso a informações adequadas para conseguir implementar esse tipo de política. Nesse contexto de mudança institucional, existe uma instituição que está especialmente bem posicionada para implementar alterações que possam trazer mais eficiência ao sistema financeiro, e essa entidade é o Banco Central, em especial um Banco Central, na minha opinião pessoal, um Banco Central que tenha esses dois papéis, o papel de autoridade monetária e também o papel de supervisor do sistema financeiro. O Banco Central é uma entidade atípica porque, na condição de supervisor, ele conta com aquele instrumental que todo Estado tem, que é o STIC, que é o bastão para castigar, são as normas obrigatórias cogentes que devem ser cumpridas e podem acarretar uma punição em caso de descumprimento, mas também tem a possibilidade de operar como agente de mercado para alterar variáveis econômicas. E nisso ele tem contato com agentes de mercado e tem acesso a informações que são muito preciosas e que lhe dão um horizonte para decidir mais bem fundamentado. O Banco Central está especialmente bem posicionado, por exemplo, quando nós pensamos na estabilidade financeira, na estabilidade sistêmica, que é um tema
que tocou ambas as falas aqui, tanto do professor Persaud quanto do diretor Cisney, que a estabilidade sistêmica demanda essa possibilidade de enxergar o sistema como um todo e de ter informações do sistema como um todo, demanda um agente que tenha uma vocação internacional, como tem o Banco Central, a possibilidade de conversar com fóruns internacionais, e o entendimento de como as instituições operam e a que riscos elas estão sujeitas. Bom, tudo isso eu estou caminhando por aqui para chegar só para concluir, inclusive, porque eu imagino que o meu tempo já passou, já faz um bocado de tempo que eu passei do que devia aqui. Só para fechar, a política macroprudencial tem alguns desafios, agora os desafios muito importantes. Ela tem sido conduzida com ferramentas emprestadas de outras disciplinas, ela tem contrastes muito grandes com outros propósitos do Banco Central. É muito marcante o contraste que ela tem, por exemplo, com a política monetária, com o consenso que existe na política monetária, que tem uma meta, tem um instrumento, é algo que é mais fácil de conduzir, é algo que a cujo respeito é mais fácil moldar expectativas de mercado. Mas o ponto, o que eu gostaria de resumir desses comentários é o seguinte: uma entidade que está bem posicionada para conversar com agentes econômicos e para colher insumos desses agentes de mercado, dessas organizações, uma entidade que não confia excessivamente na disciplina de mercado, o professor Persaud, não confia que a disciplina de mercado resolverá tudo sozinha, mas que tampouco tem uma desconfiança excessiva dessa disciplina e que sabe dosar a medida correta de regulação, é uma entidade que pode conduzir bem que tem mais chances de conseguir implementar por um caminho seguro uma política sistêmica que leve à estabilidade financeira. Infelizmente, o Banco Central do Brasil ainda não tem um arcabouço legal. O diretor Cisney falou de alguns exemplos de alterações regulatórias que são importantes. O Banco Central não tem um arcabouço legal já aprovado sobre como conduzir a política macroprudencial. Nós trabalhamos com diversos outros instrumentos que nós já temos, que está no nosso toolkit, mas ainda não e há um trabalho em cima de um mandato, interpretações sobre o mandato que nós temos na nossa lei de 1964. Mas a palavra final é que eu acho que é importante o Banco Central do Brasil ter esse novo instrumental de política macroprudencial e conseguir fazer essa alteraçãozinha marginal no horizonte institucional. Pode ser uma alteração pequena, mas eu tenho certeza que vai ter efeitos duradouros interessantes no que diz respeito à manutenção de estabilidade sistêmica no Brasil. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Coser. Eu gostaria de fazer umas pontuações, trazer essas pontuações das questões trazidas à mesa, se vocês me permitirem tomar mais 10 minutinhos. E eu pediria também a gentileza que os nossos especialistas pudessem responder de uma forma breve, mas eu acho importante trazer essas questões aqui que me parecem relevantes para o debate. Duas questões para o professor Persaud. A primeira é do seu conhecimento a existência de alguma autoridade reguladora que já esteja trabalhando com a ideia de maturity mismatch e risk capacity para reformar o desenho da regulação financeira? Essa é a primeira questão.
A segunda, de uma forma muito breve, o senhor acredita que valeria a pena reavivar as ideias de Carter Glass e separar banco comercial de banco de investimento na tentativa de trazer mais estabilidade para o sistema financeiro? Obrigada. Thank you very much. Two very big questions. With the first one, I am not aware of any country that is thinking of going it on its own. Few countries like to do that. But the good news is that, in fact, the international regulatory bodies are quite close to this regime. So maturity mismatch was recognized by the Basel Committee as a significant cause of our banking illiquidity issues. And that's why they proposed the net stable funding ratio. The net stable funding ratio would go quite some way, it's not exactly what I'm proposing, but some way towards certainly encouraging banks to have much more liquid assets than they have today and move them back to the kind of liquidity they used to have some time ago, say 30 odd years ago. On the insurance regulation, again, we're not far away from any country. Brazil could adopt the FSB framework for internationally systemic insurance companies as a domestic legislation. But all they would need to do is give their supervisors discretion to say that either we can choose to allow an insurance company to use 12-month volatility as a way of calculating the risk of their assets, or the volatility of the price of those assets over the maturity of their liabilities. So you give your supervisors some choice, and they may be required to have a higher level and quality of information on the assets if they're going to choose something that's different. I have some sympathy for the Glass-Steagall separation. It was a period of time which appeared to be more stable. But I don't think it's as easy as proponents of Glass-Steagall thinks. It would need a tremendous amount of modernization. And also, one of the key points I'm trying to make is that actually, if you want to make the financial system safer, we actually need to have good risk transfers. Prior to the last financial crisis, we had bad risk transfers. We had the exact opposite of what I'm proposing. We had the banks basically buying illiquid assets, and we had the insurance companies selling their liquid assets and buying liquid assets. So the exact opposite of risk moving to where there's risk absorptive capacity. We actually need a system that's flexible enough to allow the right kind of transfer, and I fear that the Glass-Steagall approach wouldn't give you that kind of flexibility. Thank you very much. A última questão é dirigida ao Sr. Sidney Marks. Como o Banco Central avaliaria a possibilidade de publicação do teor de termos de compromisso firmados no âmbito dos processos administrativos sancionadores? E aí, pensando na eventual aprovação desse projeto. Essa é uma questão que deve ser discutida, né? Ou seja, do ponto de vista da transparência, faz todo sentido. Agora, tem também questões que, no Brasil, principalmente, tem um elevado nível de sensibilidade. Ou seja, alguma coisa que pode mexer com a reputação da instituição, alguma coisa que pode trazer instabilidade. Então, é uma questão que não existe ainda, está prevista em lei, não há. Estamos prevendo divulgação, estamos prevendo a possibilidade de regulamentação infralegal discutir essa questão. Ou seja, faz todo sentido, mas temos que avaliar o grau de maturidade de nosso sistema, de nossas condições financeiras, de condições bancárias para se decidir vamos publicar ou não vamos publicar. Muitíssimo obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos.
especialmente aos nossos especialistas, por esse grande debate nessa Policy Roundtable. E gostaria de convidá-los para participar do lançamento da coleção Estudos sobre Direito Bancário. Muito obrigada.